嗯，好的。Então, boa noite a todos e todas. Hoje nós temos a professora Lucia, né, que vai falar conosco sobre costumes tradicionais da China, sobre o casamentos. Mas antes de começar, eu gostaria de compartilhar uma notícia muito ah, especial, né? Com o professor, você está trabalhando o dia inteiro. Ela dá aulas na parte da manhã e na parte da tarde. Ela acabou de passar o tese, né, doutorado dele. E muitos parabéns para o Frostia, depois de 4 anos de estudo, né? Chegamos ao ponto. Mas, de qualquer maneira, ela saiu da tese e entrou nessa sala para continuar essa série de palestras. E, por acaso, o que eu coloquei aqui no espaço do chat, o link das inscrições para essa série de palestras, outro link para a palestra sobre as bolsas, que vai acontecer amanhã à noite, mesmo horário comigo, tá bom? Então, muito obrigada por você, muito obrigada a todos. Eu prefiro começar pontualmente, não é uma maneira chinesa. Chinesa não temos muita paciência nesse sentido, sobre o horário, né? 8 é 8, por isso eu prefiro começarmos pontualmente. Então, agora vou deixar a palavra para a professora Sim. Mas, de qualquer maneira, parabéns mais uma vez. Sucesso, Laoshi. Ok, gente. Então, hoje vamos conhecer um pouco, né, sobre os casamentos tradicionais da China, que hoje em dia está muito em moda, né? Hoje em dia, os jovens, todo mundo queria fazer um casamento do estilo chinês. Então, vou compartilhar. Ih, pera. Ó, um segundo. Então, hoje vou falar um pouco sobre como são os casamentos tradicionais da China e quais são as influências dessas tradições para a nossa vida da sociedade moderna da China hoje em dia. Então, minha fala vai estar dividida em 4 partes. A primeira parte é sobre a origem dos casamentos tradicionais da China, de onde vem. A segunda parte vai ser sobre alguns rituais que eles costumam fazer durante um casamento na sociedade antiga, tradicional chinesa. A terceira parte, eu vou falar sobre a influência dessas tradições ao nosso dia a dia, né? À nossa vida moderna. E por último, acredito que o Edu-san fala um pouco de chinês, então vou apresentar algumas expressões que estão ligadas com o casamento. Então, vamos começar. Então, gente, a primeira parte, né, eu vou falar um pouco sobre a origem dos casamentos tradicionais da China. E vale, antes de tudo, né, eu queria falar a pronúncia, né, a palavra de casamento em chinês é huanli. Essa huanli. O huanli, no chinês moderno, está escrito assim. Né, se você olha, o huan, ele tem um radical, e é aquele radical de mulher. Então, huanli e li significa cerimônia. Então, é uma cerimônia relacionada com mulher. Mas, se nós olharmos mais para no início, de onde surgiu esse ritual, essas convenções, no início, o caractere de Huan não é essa Huan, não era outro Huan. Essa caractere sem a mulher, a pronúncia também é Huan. Só que o Huan, ela significa aquele período no final da tarde, antes de anoitecer, né?
quando está acontecendo o pôr do sol, né, mais ou menos entre 6 e 7 horas. Esse período, na China, chamamos esse período Hun. Então, literalmente, é uma cerimônia que deve acontecer nesse período, que é o final da tarde, é início da noite. Né? Por quê? Porque os antigos, eles acreditavam que o final da tarde era o momento de boa sorte, né? Porque é o momento quando o Yang chega ao Yin, né? Que aqui fala bastante sobre Yin e Yang, que Yin é noite, é mulher, né? Aí o Yang representa o Sol, né? O masculino. Então, nesse período, né? Que é o final da tarde, que é o final de Yang, né? Ela vai se encontrar com o início da noite, que é o Yin, né? Então, meio que simboliza essa integração, né, entre a mulher e o homem. Então, eles já realizavam essa cerimônia de casamento ao anoitecer. Então, na época antiga, né, esses rituais, essas cerimônias, eram muito complicadas. Tinha muitos processos de, de concluir, porque o povo chinês, eles acreditavam que o casamento são os momentos mais importantes, mais lindos, felizes e solenes da vida. Então, esses costumes complicados, né, eles refletem a esperança das pessoas, né, de usar todas as suas forças para garantir que o casamento seja realizado sem problema e para abençoar o casal e sua família. Né? Então, a, o próximo, daqui a pouco eu já vou apresentar um pouco quais são esses costumes complicados, que existem várias etapas, né, para a cerimônia seja concluída. Aí, os objetivos dos casamentos tradicionais da China, né? Os casamentos tradicionais da China têm dois objetivos principais. O primeiro objetivo é fazer culto aos antepassados. Como vocês sabem, os antepassados são muito importantes para os chineses, tradicionalmente. Então, aproveitando essa cerimônia de casamento, as pessoas queriam criar essa ligação, né, de presente com os antepassados. E outro objetivo dos casamentos tradicionais na China, eu não sei como falar em chinês, em português, mas mais ou menos é para continuar a linhagem da família, para continuar o sangue da família. Né? Para os chineses era muito importante ter filho, tradicionalmente. Hoje em dia, filho, tanto faz. Mas na sociedade tradicional antiga da China, era muito importante ter filho, porque meio que o filho que vai continuar o sangue da família. E é muito importante que essa continuação, né, da linha de sangue. Por isso, um dos principais objetivos de casamento é para fazer o filho, né, para continuar essa família. Por causa de tudo isso, por conta de tudo isso, os casamentos tradicionais da China, né, na China antiga, ah, eles meio que não, o que as pessoas realmente se sentiam não se importava, né? A mais importava é essa função social, né? De, de continuar a geração, continuar a família. Por isso, antigamente não se falava muito sobre o amor, né? É mais um casamento entre duas famílias, é mais para cumprir essas funções sociais. Então, algumas dessas tradições ainda existem hoje em dia, especialmente nas zonas rurais da China. Né? Hoje em dia, nas cidades da China, são mais influenciados pelos novos pensamentos, os pensamentos modernos do Ocidente, né? Que os jovens procuram amor, né? Que o amor é o mais importante para o casamento. Mas
temos de admitir que nas áreas rurais, né, muitos ainda continuam esse pensamento mais tradicional de a função principal de um casamento é para continuar a família. E por isso tem de ter um filho. Aí, para o próximo, né, os casamentos na China antiga era um sistema de monogamia e múltiplas concubinas. Ou seja, o homem ela só pode ter uma esposa legítima, mas ao mesmo tempo, né, ele pode ter múltiplas concubinas. Então, o estatuto social das concubinas era muito inferior ao da esposa legítima. Então, comparada com a esposa, a cerimônia de concubina é relativamente mais simples. E também, para o casamento com a esposa legítima, né, o processo é muito complicado e a cerimônia é muito grandiosa. Por exemplo, na dinastia Zhou, né, Zhou é uma dinastia mais ou menos 1000 anos antes de Cristo, né, o imperador demorava mais de 1 ano para casar, porque quanto mais alto a sua a posição social, né, mais complicada os processos para realizar um casamento. Então, o imperador demorou 1 ano inteiro para conseguir se casar, e os príncipes demoravam mais de meio ano. Então, claro que para as pessoas mais pobres, os processos vão ser menos complicados. Agora eu vou falar um pouco sobre quais são esses processos complicados, né, principalmente para as famílias ricas, né, as famílias com estatuto social, normalmente eles seguem muitos rituais. Então, agora eu vou apresentar quais são esses rituais tradicionais. Ah, né? O processo de casamento tradicional, né, eles inclui todos os rituais, desde a negociação do casamento, né, do noivado ao casamento. Então, todos os processos são notificados aos parentes e vizinhos para obter reconhecimento e proteção social. Além disso, os costumes permitem ao casal obter a aprovação dos antepassados e dos deuses e assumir os direitos e obrigações com os seus pais e parentes. Então, na China antiga, né, o casamento nunca é um assunto de duas pessoas, mas é de duas famílias, inclusive os antepassados das duas famílias. Por isso é uma ocasião muito importante. Por isso, nós normalmente resumimos todos esses rituais como Sanshu, que são literalmente 3 livros, que são 3 documentos que vão assinar, né, durante todos esses processos, e Neoli, que são 6 rituais, 6 ah, assuntos para fazer. Então, agora vou apresentar o que é cada documento e o que é cada ritual. Né? Essas Sanshura, que são 3 documentos. Primeiro é Pinshu, é o documento quando na hora de noivado, né? Quando decidiu que as duas pessoas vão casar, a família do homem, né, tem de dar um documento, essa Pinshu, para a família da mulher. Depois temos Li Shu. Essa Li Shu é o documento realizado durante a cerimônia de casamento, né? Porque durante a cerimônia, a família do homem, né, vai dar para a família da mulher muitos presentes, dinheiro, né? Então, nesse documento está lá escrita detalhadamente, né, quais são os presentes, né, quanto dinheiro a família do homem deu para a família da mulher. Esse é o Li Shu.
O último Shu é Yin Shu, né? Depois do casamento, depois a mulher já chegou em casa do homem, que a família do homem dá esse documento para a família da mulher. Né? Uma coisa importante é que na China, na hora de casar, a mulher costuma ir para a família do homem, né? Ou seja, na China, a sociedade tradicional da China, quando tem mulher, quando você nasceu uma filha, né, as pessoas não davam muita importância, porque essa filha meio que não pertence a essa família. Porque essa filha, na hora de casar, a filha vai sair dessa família e entrar na família do homem. Por isso é importante no casamento tradicional da China. Três documentos. Depois temos os 6 rituais, que é Leonli. O primeiro se chama Natsai, que é chefe da família do homem. Ele convida uma casamenteira para propor casamento à família da mulher. Né? Aqui é importante que na China, toda a história chinesa sempre existe esse papel social, né? Que é casamenteira. Normalmente é uma mulher, né? Ela fica conhecendo os jovens, os meninos, meninas, para ver quem vai ficar bem, a quem. Ela faz sugestão para os pais do homem. Então, esse é o primeiro processo. O segundo ritual é o Wenmin, literalmente é perguntar um nome. Então, a família do homem, ela vai perguntar à família da mulher, não é só sobrenome, vai perguntar o nome, né, qual época a mulher nasceu, né, horóscopo, enfim, saber as informações, né, dessa mulher. Então, ela vai colocar todas essas informações em frente dos deuses e ancestrais, né, para ver se vai dar uma boa sorte ou má sorte. Então, se deu tudo certo, então vai chegar a terceiro processo, que é a Nati, que o homem, né, já vai estar presente, que é um presente de noivado para a mulher. Essa aqui, o quarto, que é a Najan. Depois está tudo certo, já está noivado, né? A família do noivo vai mandar alguém para levar o dinheiro, presente, tudo para a casa da mulher. Depois de tudo isso, né, contrato de casamento é oficialmente celebrado. Então, na China sempre existia essa tradição, né, de a família do homem estar presente, dinheiro para a família da mulher. Depois, o quinto é Qingqi, que é a família do noivo, ela precisa de decidir um dia de boa sorte, né, para o casamento. Então, eles vão definir a data, né? Ele vai escolher uma data de boa sorte para o casamento. Porque as chinesas, tradicionalmente, são muito supersticiosas, né? Então, essas informações de nome, de datas, são muito importantes. E, por último, que finalmente chegou no dia do casamento, é Qinyin, que o noivo vai para a casa da noiva pessoalmente e receber a noiva. Depois, os dois eles vão completar a cerimônia de adoração ao céu, à terra e aos ancestrais. Então, aqui eu vou, antes de começar a terceira parte, vou mostrar para vocês um vídeo, né, mais ou menos, que mostra esses processos. Vou compartilhar aqui de novo.
Claro que isso não sabemos até quando é verdade, mas é um programa recente, né? Isso foi filmado ano passado. Então, eles meio que pegaram algumas tradições do casamento do antigo da China para mostrar como vai ser. Também, essa vídeo que vocês vão ver, elas mostram um casamento dos ricos, né? Então, porque tudo que está dentro é tudo muito bonito, né? Sabendo que antigamente só os mais ricos, elites, talvez podem ter um casamento assim, né? A grande maioria do povo não ia ter dinheiro para fazer um casamento tão grande assim. Eu vou passar aqui. Esses rituais devemos destacar, né? Cada dinastia na história chinesa ela tem rituais diferentes, então pode existir diversos rituais. Eu não sei esse programa eles pegaram exatamente rituais de qual dinastia, mas cada dinastia tem rituais diferentes. Então, gente, vamos continuar a terceira parte. Eu vou falar um pouco sobre a influência desses rituais tradicionais aos casamentos modernos da China. Eu não venho de uma sociedade antiga, né? Tudo que eu falei eu pesquisei, né? Mas não sei se era assim de verdade. Mas o que eu posso falar é que como está funcionando o casamento na sociedade moderna da China hoje em dia e como é que esses rituais tradicionais têm influenciado para o nosso casamento hoje em dia na China. Então, vou escolher alguns pontos, né, que eu acho que foi fortemente influenciado pela nossa tradição. Né? Primeiro, essa existência, essa papel, né, de casamenteira. Hoje em dia ainda existe. Ah, e hoje em dia está virando uma profissão, né? Nós chamamos elas Hongyang. Essas profissões muitas essas profissionais elas trabalham nos aplicativos de namoro. Ah, porque na China, né, muita gente, quando eles não conseguem encontrar o marido, mulher, eles vão para o aplicativo de namoro. A maioria eles têm um objetivo muito claro de casar. Né? Ele quer procurar alguém para casar. Então, tem essa profissão na China hoje em dia que normalmente moderno. Talvez exista homem também, mas normalmente no senso comum é um trabalho da moderno. Que ela analisa todos os documentos do homem e analisa todos os documentos da mulher. Então, ela meio que escolhe, eu acho que esse homem vai ficar bem com essa mulher. Então, ela organiza o encontro dessas pessoas. Então, na China, essa é a nova profissão, né, que está aparecendo na China, que tem a ver com a nossa tradição de China, um casamenteira. Qual é a função dessa casamenteira? Porque um casamento tradicional da China, o que é muito importante que é a compatibilidade da situação econômica e social do casal. Ou seja, na China chamamos isso 门当户对, literalmente a porta tem que ser a mesma altura. Porque antigamente na China, quando uma família mais rica era construir uma porta mais alta. Então, quando você vê a porta das duas famílias, mais ou menos mesma altura, porque as duas famílias estão na quase mesma situação econômica e social. Então, isso desde sempre é muito importante para os chineses no casamento. De procurar alguém, né, com, mais ou menos com o seu, com a mesma riqueza, a mesma posição social que você. Então, essas casamenteiras, elas fazem isso, né? Elas vão escolhendo, eu acho que essa
esse homem, a situação de família desse homem deve ser mais ou menos igual a essa mulher. E os dois talvez fizeram faculdade, talvez eles pensam no mesmo jeito, então vou colocar eles juntos, né? Esse ponto era muito importante. E ainda é muito importante na sociedade chinesa hoje em dia, porque na China o casamento nunca é questão de duas pessoas. É sempre envolvendo duas famílias. Então, quando duas famílias vêm de uma posição social muito diferente, pode ser que tem muitos conflitos, né, de pensamentos diferentes, de projeção de vida muito diferentes. Então, para os chineses, quando duas famílias vêm mais ou menos da mesma posição social, as coisas ficam mais fluídas, que as duas famílias pensam de um jeito mais parecido. Por isso, até hoje em dia, mas também hoje em dia relativamente tem mais liberdade, né? Se realmente você quer alguém, você ama muito alguém que não é da sua classe, eu acho que sua família talvez também aceita. Algumas famílias não aceitam, mas acredito que as famílias, pelo menos na cidade, também aceitam. Mas o ideal, né, era encontrar alguém da mesma posição social que você. Também hoje em dia ainda existe essa porque super supersticioso, os chineses são muito supersticiosos. Então o dia do casamento é muito importante. Então, de acordo com o calendário chinês, na China usamos tanto esse calendário ocidental, também temos o nosso calendário chinês. No nosso calendário chinês, temos um calendário que só fala cada dia o que você deve fazer esse dia e o que você não deve fazer esse dia, que tá azar. Então, normalmente, antes de casamento, até hoje, todo mundo vai pesquisar nesse calendário, né? De, hoje, quando é um dia que é bom para casar. Eu não sei exatamente quem elaborou esse calendário, mas nós já acreditamos, né? Para ocasiões importantes, importante dar um dia de sorte. E por último, né, esse preço de noiva, que é o dinheiro ou presente que a família do homem dá para a família da mulher. Eu diria que isso ainda na cidade depende da cidade e também depende da família. Mas na cidade está existindo menos. Mas ele ainda é um costume comum nas zonas rurais da China. E as zonas rurais da China, elas conservam mais as tradições, os velhos costumes. Então, nas aldeias, né, na área rural, também existe essa regra, né, no casamento, o homem tem de estar doando dinheiro para a mulher, né? Então, cada região tem uma regra, tem um preço deles. Eu sou da cidade, então, pelo menos as pessoas ao meu lado, eu nunca tinha visto eles dar esse preço de noivo. Então, por muito tempo, para mim, eu achei que era um costume dote. Dote. Por muito tempo, eu pensei que esse costume não existe mais na China, porque não existe mais entre meus amigos, mas porque todos os meus amigos, eles são da cidade, e da cidade já adota mais os costumes ocidentais, né? Não envolve muito o dinheiro. Então na cidade nós mais ou menos já funciona assim. Vamos casar, então o novo casal precisa de um apartamento. Normalmente, então as duas famílias eles meio que dividem. A família da mulher paga 50%, a família do homem paga 50%. Ah, isso. Mas, na verdade, aí, porque esse ano eu voltei para a China. Aí eu descobri, né? Realmente, nossa, ainda existe dote na China. E também acho que eu vi algumas notícias, né, de muitos homens na área rural da China, eles não conseguem casar porque eles não têm dinheiro suficiente. Aí eu pensei, nossa, não acredito que ainda existe esse costume
ainda, e especialmente nas zonas rurais da China. Né? Esse dinheiro ela é dado mais para como uma garantia, né? Porque a mulher que vai ter filho, né? A mulher é que é papel mais vulnerável nessa relação, né? Então, esse dinheiro é mais ou menos uma garantia, né, para a família da mulher. E hoje em dia, né, esses casamentos tradicionais eles estão virando uma moda, né, hoje em dia, né, porque nas décadas 80, 90, as pessoas não casavam de acordo com os costumes tradicionais. Né? Naquela época, os, os chineses aprendiam tudo com o Ocidente. Né? A China teve uma influência muito forte do Ocidente. Então, quando eu era criança, né, o casamento tudo segue o estilo Ocidente. Né? Até a partir de 2000, 2010, que a China está ganhando mais confiança cultural, né? Que as pessoas começam a olhar a nossa própria cultura, né? A nossa própria costume, e pensam, mas o nosso casamento tradicional era tão lindo. Então, agora que está virando moda, hoje em dia, muitos jovens, eles querem casar segundo o nosso jeito, né? Casamento tradicional. Então, aqui eu peguei um vídeo do TikTok chinês, do Douyin. Então, ela mais ou menos mostra, né, a roupa de casamento de cada dinastia, aí, como esse movimento, né, como a evolução, né, como essa evolução. Então, vamos ver. 大家莅临我们的千年婚事。 Aqui ela mostra a roupa da dinastia Tang. A dinastia Tang é mais ou menos 600 depois de Cristo. É a nossa dinastia mais próspera, mais forte de toda a história chinesa. Aqui é outra dinastia, de dinastia Song. Quem usava esse tipo de chapéu normalmente são os oficiais, quem trabalhava junto com o imperador. Então, eles usavam esse tipo de chapéu. Esse tipo de roupa é casamento no século XX. Né? A partir do século XX, os pensamentos ocidentais começaram a entrar na China com muita força, e a China começou a aprender tudo com o Ocidente. Então, essa é uma reflexão, né? Que antes era tudo vermelho, porque vermelho é uma cor de felicidade para a China tradicional. Então, com a influência do Ocidente e a entrada dos pensamentos ocidentais, a noiva, a partir do século XX, eles começaram a usar a roupa branca. 有请新人入场。 E aqui já é um casamento moderno, né? Que é o casamento de hoje em dia. A noiva continua usando branca, vestido branco, mas normalmente a noiva sempre prepara 2 vestidos. Mas hoje em dia, algumas noivas elas preparam 5 vestidos diferentes. Mas o principal, o mais importante, são dois vestidos. Um vestido branco, o outro vestido vermelho. Então, eles vão trocar esses 2 vestidos. 是啊，我也觉得，实在是太般配了。没想到传统服饰这么惊让我艳。们恭祝这个新人一定会很好新兰冒千载，兄弟嘴甜，乐百年。到时候我们结婚，我也想要周氏婚礼。好，都依你。 新
Então, essa moda, né, de casamento tradicional, na verdade, só adotou, né, a roupa, alguns costumes, mas eu acho que o interno, o pensamento já é moderno. Não adotou todos aqueles pensamentos antigos mas é mais pela roupa, que as pessoas acham lindas, roupas vermelhas. Gente, estamos chegando ao final, né? No final, eu queria apresentar a vocês algumas expressões, né, relacionadas aos casamentos, né, para mostrar para vocês como é casamento, como o amor, né, é visto na China, que tipo de amor é mais bem visto na China. Então, aqui a primeira palavra, que é aquela que já falamos, é 门当户对, 门 que é porta, 当 é tipo correspondente. A palavra significa que as duas famílias devem vir de uma mesma posição social. 门当户对. Outra expressão que é relacionada com casamento, essa é 举案齐眉. 举案齐眉. 举 significa levantar. An é onde você come o prato, a tigela. Você levanta sua tigela, chega junto com sua sobrancelha. Mais ou menos, ela fala que os casamentos, o casal, né, o homem, esposo e esposa, na hora de comer, eles levantam a tigela até aqui, para mostrar respeito. O respeito um ao outro. Então, esse tipo de casamento, esse tipo de amor, né, é algo desejável na China, que mesmo depois do casamento, o casal pode sempre possuir esse respeito, né, um com o outro. Então, é de anti-mei. Depois temos duas palavras para desejar, né, o casal para pode ficar juntos por muito tempo, para sempre. Primeiro é 百年好合. 百年 é 100 anos. 好合, bom, combinação, né? Eu desejo o casal que podem ficar juntos, felizes por 100 anos. Próximo é 白头偕老. Pai é branco, Tou é cabeça. Tipo, Lao é velho. Que deseja esse casal podem ficar juntos até ficar velho, até todo mundo já tem cabelo branco, ainda ficam juntos. 白头偕老. A próxima expressão, né, muito marcante para os chineses é 早生贵子. Significa desejo você 早 é cedo, 生 nascer, 贵子 filho. Né? Antigamente os chineses eles valorizavam mais o filho, né? Porque a sociedade chinesa era uma sociedade de agricultura, então era muito importante ter o homem para trabalhar na agricultura. E dois, como já falamos, o filho era que mais ou menos era o filho que continua, né, o sangue da família. Então essa expressão deseja o casal ter o filho o mais cedo possível. E por último, essa expressão é muito poética. 花好月圆. 花é flor, 好é bom, 月é lua, 圆 é cheia. Imagina uma noite, quando você sai, você vê a lua cheia e as flores nascendo. Então, elas simbolizam um casal estar feliz juntos. 花好月圆. Também nos casamentos, hoje em dia, você sempre vai ver esse símbolo. Quem aprendeu chinês nível 1, né, aprendemos a palavra 喜欢, que é gostar. 喜欢. 喜, aqui é o caractere de 喜. 喜 sozinho significa boa sorte, felicidade. Aqui encontramos dois 喜, estão juntos. Essa versão, né, de dois si juntos só aparece nos casamentos. Ela não aparece em nenhuma outra ocasião, ela só aparece nos casamentos. E sempre aparece vermelho, né, porque são
duas felicidades juntos, porque são duas pessoas que vão juntar. E também o formato deles, né? Parece duas pessoas com as mãos dadas. Por isso, hoje em dia, qualquer casal, né, que vai casar, eles vão colocar esse símbolo na porta. Então, os vizinhos, quando passam, vê o símbolo, já sabem, aqui tem um novo casal, que eles são recém-casados. Então, esse é tudo. E muito obrigada a todos. E, e muitas felicidades para todo mundo. Lá, muito obrigada, professora Cia. Eu quero compartilhar conosco todos esses conhecimentos, né, sobre casamentos tradicionais. A gente está falando, não são tradicionais, né? Também tem uma parte sobre casamentos hoje em dia. E acho que, sim, no Brasil tem outro perfil, né? Quem sabe um dia podemos ter uma série de palestras sobre esses costumes tradicionais do Brasil, para compartilhar essa parte, né, com os chineses. Ou até podemos fazer uma comparação entre esses costumes, mas sim, de fato, é uma parte muito interessante, né? Será que tem algumas dúvidas, perguntas? Vocês podem ligar sem o microfone ou colocar todas as perguntas no espaço do chat, né? Algumas perguntas eu coloquei no espaço do chat, só para complementar, né? Porque na China temos, acho que cada vez mais homens do que mulheres, especialmente no rural. No rural, acho que tem mais de 30 milhões e tal homens do que mulheres. Mas normalmente esses tipos de homens são um pouco mais pobres, recebem educação assim, com menos anos. Por isso, hoje em dia, acho que esse é uma fenômeno que chama cada vez mais a atenção. No Brasil, não sei o que é sobre esta parte da população do Brasil, não é? Mas na China, de facto, é assim. E nas cidades, especialmente nas cidades grandes como Beijing, Shanghai, também temos uma expressão que não sei, a professora Xie e outros professores já falaram sobre essa palavra, 剩女. É uma palavra muito interessante. Tem na China, quando você passa 25, na minha época, quando você passa 25 anos, as pessoas pensavam que você já chega à idade de casar, né? E hoje em dia, acho que a idade de casamento na cidade fica cada vez mais tarde, né? 25, 28, 30, hoje em dia é 35, mas quando chega a 35, não só 35, não é? Depois de 30, especialmente com as meninas que já têm certificados de doutorado, né? Que recebem mais tempo de educação. Também é um pouco difícil encontrar como se diz, não quer dizer marido, né? Mas a sua outra parte, com mesma, como você falou, que 门当户对, né? É um pouco difícil hoje em dia, por isso tem esses dois lados. Nos campos tem mais homens, mais pobres, com menos anos de educação, mas cidade dá outro perfil. Tem mais meninas, né? De mestrado, doutorado, com trabalho bom, com salário bom, mas também é um pouco difícil, né, para encontrar como se diz, um marido ideal, por isso até temos essa expressão de gênero. De fato, acho que é um tipo de igualdade quando falamos sobre sim, os homens, as mulheres. Os homens não tem uma palavra de 剩男, né? E se você já tem 50 anos, aí estamos solteiros, mas você tem
todas essas condições sociais, também temos a palavra não de expressões, mas sim. Pode continuar. Nós temos expressões muito especiais, provavelmente por causa da história. No Brasil, não sei se tem expressões como essas, como 钻石王老五. Vou escrever daqui, né? Mas para as mulheres, eu achei um pouco injusto, né? Sobre a palavra 剩女, né? Por isso tem um fenômeno da idade de casamento na cidade torna-se cada vez mais tarde. Acho que no Brasil mesmo, quase a mesma situação. Acho que quanto mais pobre, casa mais cedo, tem mais filhos, né? Acho que na China, acho que também no rural também tem jovens, né, que casaram antes de 18. Não é comum, mas acontece. Mas cidades quase impossível, né? Por isso, esses são, assim, fenômenos que podem chamar muita atenção, que podemos discutir, okay, ou conversar sobre fenômenos como esse. Aqui tem uma pergunta do Leandro, perguntando Uhum. como está presente ao casal no casamento. É que eu acho que aqui no Brasil tem mais costume de estar presente, o que eles realmente vão precisar, né? Uma geladeira, um fogão. Na China é mais dinheiro direto. O dinheiro está dentro de uma bolsa vermelha, que é o hongbao. Então, todos os convidados que vão para o casamento, eles precisam de levar um hongbao. E a quantidade de dinheiro lá dentro depende da sua relação com esse casal, né? Se sua relação com esse casal é muito próxima, normalmente você coloca mais dinheiro no seu hongbao. Então, os jovens hoje em dia sempre reclamam, né? Quando muitos amigos estão casando, então eles vão para muitos casamentos, está ganhando muito, gastando muito dinheiro, porque cada casamento que eles vão precisa de preparar um hongbao com dinheiro lá dentro. Então, o casal ainda pode usar esse dinheiro dentro de hongbao para comprar o que eles precisam. Licença, tanto você, professora Chia, quanto a professora Ana, vocês comentaram sobre algumas curiosas perguntas sobre o Brasil. Aqui, não vou dizer exatamente status social, mas questões acadêmicas da sua família. Então, quanto mais a sua família avançou, geralmente diz qual é a idade que você vai se casar. Então, na época dos meus pais, o mais comum era você chegar até o técnico. Então, quem chegava até o técnico casava mais ou menos próximo aos 25 anos, e geralmente quem só se formava no ensino médio ou só chegava até o ensino básico se formava, casava ali perto dos 20. Hoje em dia, eu moro numa cidade pequena, aqui no Rio, então a maioria dos meus colegas de escola chegaram a se casar, já têm filhos, e eu tenho 20 e eu nem namoro, então é muito estranho, porque acontece muito isso. Quando a sua família vem de uma situação um pouco mais humilde, você se casa muito mais cedo, ou pelo menos tem filhos muito mais cedo. Aqui geralmente é assim, e como eu tive uma estrutura familiar de chegar até a universidade, eu não penso em me casar antes dos 30. Então, a maioria apartamento, geralmente no Brasil, o que acontece é que quando você se casa, tem até uma frase, quem casa quer casa. Então, ou você vai morar de aluguel, ou a família às vezes disponibiliza um terreno para a pessoa construir, e se você é de uma cidade, você procura alugar alguma coisa ou financia uma casa. Então, esse é o comum. E aqui também tem o costume do nome da família ser levado pelo homem. Então, tanto que já teve uma época antigamente que o primogênito era só considerado o homem. Eu sou a primeira filha e eu tenho um irmão. Então, se fosse há uns anos atrás, eu não seria considerada a primeira filha da família. Eu ia ser considerada a segunda, mesmo meu irmão tendo nascido primeiro. Mesmo eu tendo nascido primeiro do que meu irmão. Então, é mais ou menos isso.
uma parte interessante, porque na China, normalmente, é a família do noivo, né, que está responsável pelo construir ou comprar um apartamento, né, para o casal. Mas hoje em dia, acho que sim, com filhos únicos, ou filho único, né, e às vezes também acontece duas famílias compraram um apartamento junto, também porque apartamento na cidade torna-se cada vez mais caro. Por isso é essa, mas sempre o casal tem um apartamento novo, por isso para a família, para os pais também é uma parte muito pesada, especialmente para as famílias pobres, né? É muito pesado mesmo. Aqui o que acontece é que a família do noivo tem que conseguir uma casa, antigamente, e a família da noiva arcava com o casamento. Tanto que existia a tradição que o pai da noiva pagava o casamento, porque o casamento era considerado um evento para a mulher. Uhum. Uhum. Aqui as filhas já sei também participar. Depende da filha. Porque minhas primas, eu tenho quatro, três, quatro primas. Três primas, duas primas casaram com esses encontros arranjados. É tipo, os pais organizaram, então eles vai lá conhecer o homem e achou o homem legal. É porque chega uma idade, na China, essa pressão social tão forte que as mulheres, quando chegam a uma certa idade, 30, ela se sente muito. Eles não têm mais espaço de escolher. Há muitas mulheres, quando vê um homem, mais ou menos legal, aí já casa. Então, minhas duas primas, elas casaram assim. Quando encontraram um homem, acho ele mais ou menos, então casaram. Eu tenho uma prima que minha família já tentou, durante 5 anos. Essa prima tem 5 anos mais velha que eu. Então, minha família ficaram os últimos 5 anos tentando arranjar alguém para essa minha prima. Então, na nossa reunião familiar, sempre vai ter um rapaz, assim, ninguém sabe de onde vem, para ficar junto com minha prima, para ver se eles dois estão certo. Mas nunca deu certo. Então, acho que agora minha família já desistiu. Então, acho que isso depende muito da filha, né, da pessoa. No série aparece bastante encontro das cegas, mas acho que na realidade ah, os pais eles ajudam muito, porque muitas pessoas elas casam para agradar os pais também. Existe bastante gente assim, se os pais gostam, então vou casar com ele. Isso também existe. Outra pergunta da Aline. Como é fácil tu namoro? O namoro normal, né? Sem essa pressa de casamento normal, seria, eu conheci alguém, então ficamos conversando, né, por um tempo, né, até um tempo significa alguns meses, até que eu achei, eu gosto muito dele, ou ele gosta muito de mim. Até um dia o rapaz pergunta, você quer ser minha namorada? Aí ficaram juntos, né, talvez mais de alguns anos juntos. Quando chega a idade 30, aí quando os dois já têm um emprego fixo, estável, aí já casa. Isso é um namoro natural, sem pressa. Mas às vezes muitos jovens chegam a 30 ainda não têm namorado. Então, esses encontros, eles têm um objetivo muito específico. Tipo, eu não quero namorar, eu quero casar. Então, esse tipo, acontece muito rápido, né? Se você encontrar alguém, você acha, tem dinheiro, tem carro, a pessoa é boa, a família é boa, é possível que casa muito rápido. Tipo, dentro de um mês que você conheceu ela, já casa. Isso também é possível.
Combinação de mapa astral. Combinação de mapa astral. Eu acho que na China. Deve ser, porque segundo os chineses tem outro tipo de combinação, que eles calculam outras coisas, que não é só o mapa astral. Mas eu acho que hoje em dia não é tão importante isso. Eu acho que se o homem ele é bom, ele é rico, ele tem um bom emprego, mesmo que não combine mapa astral, acho que eles ficam juntos sim. Então, mesmo se o mapa em tese não combinasse, a família iria aceitar? Porque você comentou sobre essa questão das casamenteiras trabalharem nisso e eu achei muito engraçado, porque existe essa coisa e as pessoas riem, porque muitas meninas aqui no Brasil têm o costume de pedir para quem está saindo e fala assim: qual é a data do seu aniversário e a hora que você nasceu, que eu vou ver o nosso mapa astral. E isso virou, de certa forma, uma piada aqui no Brasil, porque isso é Porque muito comum. uhum. Na minha apresentação é mais sobre o tempo antigo, né? Eu acho que o tempo de hoje em dia, assim, talvez algumas pessoas queiram saber, mas assim, não é o mais importante hoje em dia. Essa é uma pergunta sobre essa casamenteira. Nas cidades, provavelmente não é tão comum, né? Como rural. Com a cidade tem mais movimentos, mais eventos, mas rural não. Por isso, a casamenteira, até acho que hoje, que no rural, é muito comum. Pelo menos na minha terra natal, é muito comum. E eles têm mais trabalho especial no inverno, não é? Como na China nós temos 4 estações distintas, no inverno, tradicionalmente no inverno não temos muito trabalho, não temos muito trabalho na terra, não é? Por isso tem um período de uma taxa muito alta de casamentos, é nesse período do ano novo chinês. Também acho que é por causa disso, né? E eu não sei aqui no Brasil, na China, normalmente as casamenteiras, eles não são profissionais, vamos dizer assim. Mas são pessoas muito simpáticas, têm jeitos, né, para assim, comunicar com esses dois lados ou com bons contatos. E eles ganham uma parte, mas acho que não é um salário, né? É uma parte muito simbólica, mas não são profissionais. Nos filmes, também mostra essa parte, mas acho que não é uma profissão. Antigamente, provavelmente sim, mas hoje em dia acho que não. São pessoas muito simpáticas. E nas cidades, hoje em dia, acho que falta uma parte como essa para ajudar os jovens, não é? Para conhecer mais a possibilidade. Acho que hoje em dia, com esse ritmo da vida, acho que faltamos uma parte. Na minha época, que no primeiro ano do meu trabalho, eu tinha professores, meus professores são muito simpáticos, e quando eles sabem um menino que mesmo, ou quase a mesma idade, eles dizem, aqui tem um menino. Por isso, hoje em dia, acho que com esse ritmo da vida, a sua falta uma parte, ajudar os jovens, né? Tem essa oportunidade para conhecer mais essas possibilidades. Mas era assim, né? Tem cursos de noivos, como nas igrejas? Hum? Não, que curso de noivos? Eu acho que não. O que significa com Marília? Que tipo de cursos? Ou quer dizer cursos nas cerimônias ou para ser, sim, noivas? Antigamente, sim, né? Hoje em dia, não sei. O curso de Hum. noivos ensina como seria a vida do casamento para o noivo e a noiva. Então, geralmente, tem um curso separado de mulheres para mulher e um curso separado de homens para o homem. E depois tem um curso com os dois sobre como criar família, esse tipo de coisa, Ah, respeito. Era muito comum nas igrejas católicas e depois de um tempo as igrejas evangélicas também fizeram.
Então, é uma questão um pouco religiosa também, como à luz da Bíblia o casamento seria e como deveria ser. Eu acho que não tem na China curso de Não, noiva. também não sei, provavelmente não, né? Mas uma pergunta muito interessante, né? Eu não sabia que no Brasil existe curso de noivos. Muito bem. Mais algumas perguntas? Se nós que podemos encerrar daqui e amanhã que nós temos uma palestra extra sobre as bolsas, como se associar as bolsas para estudar na China, ok? E todos os anos nós temos essa palestra para ajudar quem tem interesse, ok? Em estudar na China e como se funciona para solicitar essas bolsas, né? Por isso, amanhã, mesmo horário, das 8 ou 20, ó, 20, temos essa palestra. Quem tem interesse também pode assistir e colocar aqui no espaço do chat, o QR novo, o link para fazer inscrições, para evitar a segunda. Vou colocar aqui de novo para quem tem interesse em esse link. E na próxima semana vamos continuar essa série de palestras sobre costumes tradicionais da China. E coloquei aqui no espaço chat dois links. Um sobre palestra, esta série de palestras de costumes, outro sobre as bolsas. Quem tem interesse, aproveitar para preencher esse formulário. E depois da série de palestras, nós fazemos todos esses certificados, né, para quem assistir 5 palestras nessa série. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e todas, e espero que nós continuamos a se encontrar nessa plataforma do Google Meeting, né? E para compartilhar esses conhecimentos, né, sobre a China com nossos professores do Confucius Climate aqui na UF. E, por outro lado, outra notícia, nós temos outro exame online da HSK no dia 25 de maio. As inscrições já estão abertas. Para quem tem interesse, já pode fazer as inscrições no site, chinesetest.cn, e espero que nós facilitamos os interessados, tanto das bolsas como Summer Camp, este ano. Tá bom? Então, muito obrigada. Outra notícia para os cursos do Confucius Classroom no próximo semestre, acho que na próxima semana, vai abrir as inscrições. Para quem tem interesse, que os nossos cursos tanto online como presencial, e espero que vocês, ok, entraram nos nossos cursos, tá bom? Assim, sou mais uma do Arthur, ok? Habla mais aulas culturais é isso, Arthur. Esse semestre nós estamos pensando em fazer uma parte diferente, não é? Porque eu ofereci introdução à cultura chinesa há mais do que 2 anos, desde a minha chegada ao Brasil no ano 2020, né? Esse semestre nós substituir a introdução à cultura chinesa com a introdução à história da China. A gente está pensando que um semestre da história, outro semestre da cultura. Tá bom, Arthur? Assim, próximo mês, sim, continuamos, ok? Por isso, já vou fazer inscrições e daqui a pouco, acho que hoje ou amanhã, vai sair o nosso WeChat, os próximos quadros, palestras sobre os costumes tradicionais da China. Sim, sim, no próximo semestre, próximo mês, sim, temos mais 4 palestras, né? Então, muito obrigada a todos e todas. E assim, Arthur tem algum outro link? Não, mesmo link. É mesmo link, né?
Mesmo link com todas as palestras para facilitar, mas precisa vocês fazerem inscrições para receber os certificados, tá bom? Algum outro link para inscrever? Novas? Não, vou responder. Ok. Então, acho que é isso mesmo, né? Muito obrigada, professora Xia. Descansa bem. Depois do trabalho dessa 4 horas das aulas, mais 4 horas de tese, mais 1 hora de palestra, né? É um dia cheio, um dia com tantas variedades, né? Mas, de qualquer maneira, parabéns mais uma vez, descansar bem e até a próxima, né? Tchau, 好，再见，大家 obrigada. 再 Boa 见，Parabéns, noite. 再 professora 见，muito Xie. Tchau, obrigada a tchau. todos, Bye. até a próxima.